Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Análise de Jogadas. Hoje aí iniciando sobre os draftados, né, nossa classe de draft. Quem não viu a primeira parte, né, a gente fez 2 vídeos sobre jogador de ataque e defesa da Free Agency, né, do que eles podem adicionar no Denver Broncos. E agora a gente vai trazer sobre os calouros aí. Começando por ataque, né, depois sai o segundo vídeo aí sobre defesa. E sempre comigo aqui, André, seja bem-vindo. Fala Will, fala torcedores do Denver Broncos, fala audiência super qualificada aí do Maior Brasil. É isso aí, já temos 2 análises aí dos nossos reforços da Free Agency e agora vamos começar por esse draft aí, falar do ataque, falar como RJ Harvey, né, o Carioquinha e o Pat Bryant podem contribuir com esse ataque aí, o que eles podem adicionar, impacto, enfim, toda essa dinâmica aí. Isso aí. Antes de começar, lembrando que esse vídeo é exclusivo, ele vai sair antecipado para membros, né? É uma série que a gente já tem durante a temporada regular. Quando começa a temporada, a gente faz esses vídeos de lances do Denver Broncos. E aí esse conteúdo é exclusivo para membros, mas esse agora na off-season é só antecipado, beleza? Então, eu vou até mostrar aqui, ó. Opa, vídeo errado. Aqui. Se inscreva, se não for inscrito, deixa um like, deixa um comentário aí também. E tem aí os membros, né? Então, se você tem um QR Code aqui, embaixo do André ali, para o clube de membros. Então, se você não for membro, dá uma olhada aí, se nunca olhou, que tem bastante conteúdo, beleza? Também, né? Siga aí o Mile High nas redes sociais. Então, bora começar. Primeiro aí, sobre o RJ Harvey, né? A gente vai pegar jogadas que ele pode adicionar alguns pontos, né? A gente não vai pegar tudo, assim, né? A gente focou aqui em recepção de passes, né? Que foi uma coisa que a gente precisava desse famigerado Joker que o Sean Payton falou e que se repetiu incansavelmente na off-season até encher a paciência, né? E aí, então, é um cara que recebe. O Harvey é um cara que tem essa capacidade de receber passes. E uma outra muito boa é gerar jogadas explosivas, né? Vamos começar aqui. É um jogo. Ele vai receber aqui um check down e vai gerar muitas jardas depois, né? Ele tá ali do lado do QB. Na sequência, ele vira ali uma opção de check down, né? O QB resolve lançar o passe nele. Eu fiz o círculo aí onde ele tá. Aqui, a hora que ele recebe o passe, ele já quebra um tackle. Eu fiz um círculo ali. Como tá no meio do campo, às vezes pode ficar um pouco confuso, mas é pra ver que tem um jogador ali caindo, né? O cara tentou derrubar o RJ e não conseguiu. Aí que ele consegue se equilibrar e vai correndo, né? Deixa o cara pra trás. Na sequência, ele faz um corte. Ele ficou ali os jogadores fecharam ali o espaço dele. Ele tem muita agilidade lateral, né? Então ele faz esse corte. Toma mais uma pancada do cara que tava vindo ali pela lateral. Se equilibra, dá até pra ver ali com a perna pro alto ali, cai, mas ele não cai. Ele mantém o equilíbrio. E aí ele toma mais um tackle já depois da linha de primeira descida. E ainda consegue mais umas jardas ali. Só lá que ele vai ser derrubado. E detalhe, né, Will, se o J.K. Dobbins traz essa característica também de recepção de passe que ele tem, isso a gente viu no próprio análise aqui, o R.J. Harvey traz talvez até melhor, eu diria, tá? E aí, claramente, esse foi um enfoque da nossa free agency e do draft, né? Melhorar essa capacidade, que ano passado a gente tinha bem pouco, para um time que usou bastante check down, como foi falado, usou bastante screen, etc. É uma opção interessante. E se a gente voltar lá nos recortes da jogada, o que chama atenção é, primeiro, né? Pode parar aí, se a gente olhar ali embaixo, bem embaixo, no line judge ali, ó, tem um juiz com L nas costas. É uma quarta descida, pessoal. Então a defesa afundou, o R.J. Harvey sentou ali no meio, os linebackers afundaram também. Ele recebe de costas para os linebackers, ele recebe a bola aí com uma jarda e meia da linha de scrimmage.
e ele vai parar lá na linha de 45 do ataque, né? Então, produção pós recepção, produção pós tackle e capacidade de receber passe, tá, pessoal? Então, acho que essas 3 características aí a gente pode contar bastante com o RJ Harvey. E a gente pode esperar as melhores evoluções do nosso grupo de running backs. Isso aí, ele é bem ágil, né? E ele, mesmo sendo o menor da classe, ele é forte, mas ele também tem um centro de gravidade baixo, né? Então ele não é fácil de ser derrubado. E então, a gente falou na live aqui segunda-feira, né? O Denver Broncos teve aí 26 jogadas entre Jaleel McLaughlin e Javonte Williams, onde atingiram aí mais de 10 jardas. E aí a gente teve Bo Nix liderando as corridas mais explosivas de 15 milhas ou mais. E são estatísticas, na minha opinião, gritantes, né? E o R.J. Harvey vem provavelmente para melhorar as duas, né? Enquanto Javonte Williams e Bo Nix tiveram 26 jogadas de 10 mais jardas, o ano passado inteiro o J.K. Dobbins sozinho teve 27. É isso aí. A gente tava com um problema gigante nesses running backs, né? E a gente trouxe 2 aí que a tendência é que consigam melhorar bastante o ataque. E agora vamos para a próxima jogada, mais uma recepção de passe, mas agora não é um check down, é uma jogada que é uma rota mesmo que ele vai correr, né? Então aqui é o mesmo comum, jogo inclusive. do anterior, se não me engano. E aqui ele já começa alinhado ali, né? Do lado do QB. E aqui o que eles vão fazer? Os 2 wide receivers que estão no lado no lado esquerdo ali, né, do ataque, eles vão correr rotas cruzando para o outro lado para limpar essa marcação, né, limpar esse espaço, enquanto o Harvey vai atacar esse espaço que vai ficar vazio, né, no desenho da jogada. Aqui na sequência a gente vê que é o que acontece. Então aqueles jogadores arrastam a defesa pro meio do campo e o Harvey fica ali no mano a mano com o linebacker, né? E aí não tem, você não vai pegar. O passe ainda é ruim. E detalhe para separação, né? O quanto que ele é veloz, né? Olha quantas jardas nessa diagonal entre ele e o defensor tem aí, né? Então, assim, essa rota aí é a hot route nessa jogada, muito provavelmente. Então, o QB lê lá em cima do campo, lê os caras cruzando o campo, e aí a hot é o alert, né? Se apertou, joga ali, né? E aí o R.J. Harvey conseguiu uma separação enorme. E detalhe, ó, ele vai receber essa bola na linha 31 do campo de defesa, hein? Quer dizer, ele tá nesse momento na 31 da linha de defesa, né? E o passe até é ruim, porque o passe é um pouco Até atrás, ruim. assim. Ele tem que desacelerar. E mesmo assim, né, ele desacelera um pouquinho. Recebe na 44 e olha a distância do defensor, ele já tem quase 4 jardas inteiras. Isso. E só vai encostar nele depois que ele já anotou o touchdown. E assim, né, Will, olha o detalhe, né? O cara que tá na linha de 10 ali, de 12, na realidade, é o defensor que tava atrás dele. O safety que tentou pegar ele na linha de touchdown ali, ó. O cara não aguentou. Isso aí. O Harvey é um cara bem rápido, né? Bem. E aí é uma jogada que a gente vê ele recebendo um passe e transformando num caminhão de jardas. Se você não tocar nele, ele vai embora. É um jogador bem difícil de conter. Ele não é o mais rápido da classe, mas ele é muito rápido e ágil. Então é uma combinação bem complicada. Vamos agora aqui para o último lance dele. Agora é uma corrida, né? A gente vai mostrar ele correndo depois do contato, né? Mas ele já recebeu contato lá na primeira jogada, mas aqui é uma corrida de verdade. Ele começa aqui em pistol, né? Ele fica atrás do QB. O QB não está em under center, né? O QB está atrás uns passos atrás do guard. Então é pistol que chama. Ele recebe ali o passe. O passe não, handoff, né? Desculpa. E para mim o camisa 5 ali erra e ele nem. Eles estão correndo uma corrida inside zone. E ele nem enrolou naquele DE ali. Exato. De Iowa State, né? O cara chega livre em cima dele.
a jogada daria errado por causa disso, né? Acho que o tackle também poderia ter gostado um pouquinho ali nele, mas para mim o Tyrande atacou o cara errado. E a gente vê que quando ele tá chegando ali na cara da... Ele mal recebeu, né? O cara já tá na cara dele, não tem espaço ali para passar. Mas aí ele faz o corte, é o que a gente falou da capacidade dele de se mover Os pés. lateral. Então ele corre aqui, o cara ficando para trás. E aí ele vai achar o espaço ali. Vai atacar esse espaço, mas aquele cara que estava atrás dele consegue fazer um contato na perna dele, né? Tira o equilíbrio dele, mas a gente já falou, ele tem muito equilíbrio. Ele consegue se equilibrar e rapidamente já absorve mais um tackle. Quebra esse tackle, consegue sair do segundo jogador. E aí explode, e aí não tem velocidade final para chegar, né? Final. Consegue ser alcançado antes e é derrubado. Mas é uma jogada que começa com tudo para dar errado, né? Ou para ganhar poucas jardas no mínimo, no máximo, né? E ele consegue gerar quase um touchdown em uma jogada explosiva de algo que parecia que ia dar errado. E a gente acha que foi um erro do tackle ali, ou do tight end, mais precisamente, né? O número 5 ali na ponta direita da linha. Mas a gente não tem a chamada, né, Will? Então pode ser que, de fato, a chamada seria deixa esse cara livre, esse cara é do RJ Harvard, ele vai cortar para o outro lado na velocidade, e aí confiando nos traits, né, nas características do jogador. Velocidade, deslocamento lateral, explosão, agilidade, e aí ele vai achando que o defensor vai vir, vai chegar e pegar ele dá uma deslocada lateral, já cai para o outro lado, recebe o contato, sobrevive, recebe o outro e vai ser derrubado realmente numa das coisas que todo mundo apontou, que é um dos defeitos dele, né, das características não tão boas, que é a velocidade final. Mas eu acho que passe, como a gente falou nas primeiras duas jogadas, receber passe, agilidade, sobreviver ao contato, criar né, jardas após o contato, após a recepção, são coisas que, né, os pés muito rápidos, são características aí que eu acho que vai casar muito bem com o que o Broncos faz. E o ano passado a gente colocou o Jaleel McLaughlin em muitas jogadas onde ele teve que fazer isso aí. E com a agilidade dele, com as características dele, ele conseguiu fazer muito bem feito. Se o RJ Harvey for melhor, a gente melhora nesse setor também, que é o que eu acredito. Isso aí. Agora vamos para o segundo reforço aí, o polêmico, né, que foi a escolha de Pat Bryant. O que ele pode trazer, né? Ele é um cara já mais lento, não foi tão bem no combine. Ele foi mal na 40 jardas, né? No resto ele foi bem. Não é um cara que brilha, né, quando você vai assistir, mas é um cara confiável. Acho que esse é o principal ponto dele. Era um dos melhores da classe em não dropar passe, em bola contestada. E é um cara também que é bom recebendo passe no meio do campo, bola rápida, campo curto. Foi algo que até vocês falaram na live, né? A gente não teve tão bem assim esse tipo de jogada. Então vamos começar aqui com o Brian, com o Pat Bryant. Aqui a primeira vai ser uma jogada simples, ele vai contra Penn State, né? Então é um jogo complicado aí para Illinois. E ele ele vai correr uma slant, vai receber espaço. É uma rota simples, mas ele vai executar muito bem. Tem aqui um corner fazendo press ali nele. Tem o snap, ele consegue. Tem um release muito bom. A gente vê ele conseguindo esconder o peito ali, o cara não consegue tocar nele com o movimento de corpo que ele faz. E ele ganha o leverage, né? Ele ganha a vantagem que ele quer ficar por dentro da rota, né? Leverage é meio que essa vantagem. Então, como a rota dele é interna, ele tem que fazer o corner se confundir. Ele pode ir para fora, né? Até voltar aqui, ele dá esse passo para fora, ele ameaça para fora e vem para dentro, consegue a vantagem da rota, que a gente vê que ele está na frente. Então ele tem a vantagem. E aí ele quebra o QB, solta o passe rápido nele ali. Ele
ataca a bola, né? Então ele não espera ela bater no peito, igual muitos caras têm essa mania. Então ele faz uma. Ele estica o braço, né? Usa sua envergadura, recebe o passe e consegue algumas jardas extras, né? Ele mal recebe o passe, ele já toma uma pancada do safety ali, mas consegue arrastar os jogadores e ganha algumas jardinhas extras. E o que você falou é uma das características que ele melhor vai trazer para dentro de campo. O primeiro passo dele ali, né? O primeiro passo dele é constante, não dá para falar que, não, isso ele também é lento. Não, mesmo porque esse paradigma que ele é lento aí vai cair na semana 3, já vai cair já. Porque ele é lento no teste, mas jogando ele não tem nada de lento, na minha opinião, não. Ele dá esse primeiro passo, olha a vantagem que ele ganha. Aí, meus amigos, nesse frame aí, essa jogada só não é um passe completo se o defensive back for brilhante e conseguir cortar com a parte externa, né, do corpo dele por fora, né? Então, entre o wide receiver e o corner e o QB, né? Se ele conseguir enfiar a mão por cima ali, ou se o QB errar o passe, porque ganhou essa separação, ganhou essa vantagem interna, é o que o treinador pediu para ser feito, tá? Esse é o exemplo de o que deve ser feito numa slant. E aí o cornerback acerta o passe ali, ele sobrevive ao contato, ganha jardas depois, enfim. Mas isso aí é um extra, né? Ele ter esse release rápido, ganhar essa vantagem interna, cara, o passe foi muito bem posicionado, inclusive, se ele morre no passe ali, eram 10 jardas, ele ainda ganhou mais umas 3, 4 jardinhas, um passe na frente e tal, mas normalmente o QB já acerta o peito desse cara na hora que ele ganha a vantagem ali do corner. Então, escondeu o peito, teve um primeiro passo bom, vendeu para fora, correu para dentro, o corner deu uma mínima hesitada e, como o Will muito bem disse, defesa boa, defesa de Penn State. Então, fez isso jogando no alto nível. Essa jogada aí pesou isso, né? O cara tá contra Penn State aí. Na sequência aqui, uma rota cruzando o campo, né? E é mais uma que ele gera jarda depois da recepção. Ele mesmo não sendo esse cara super rápido, ele tem essa capacidade de ganhar alguma coisa depois da recepção, o que é importante para o nosso ataque. Diferente do Sutton, por exemplo, né? Um cara que ganha pouquíssimas jardas depois, geralmente a bola, ele é aquele cara mais de posse, né? Ele recebe o passe, a jogada meio que morre ali. O Brian não tem esse perfil, ele consegue gerar um pouquinho mais depois da recepção. E aqui, né, ele tá por fora, já vai fazer um motion e vai sair fazendo essa rota cruzando no meio do campo. Aqui já é contra Rutgers, já é uma defesa mais fraca. Aqui a gente vê, ele corta para o meio do campo, livre, o QB solta o passe nele. É uma jogada simples, assim, né? A defesa não conseguiu atrapalhar, ele recebe o passe. Aqui na linha mais ou menos de 19, né? Ele toma, o cara que estava atrás dele consegue chegar, mas ele faz um stiff arm ali. Ele ganha várias jardas fazendo esse stiff arm e vai ser derrubado quase marcando um Quase touchdown. no Então ele TD. consegue gerar alguma coisa depois da recepção. De novo, né? O primeiro passo, ele estava não pressionado agora pelo corner diretamente dele, mas ele gera essa confusão dos defensores um pouco, usando o seu colega que estava ali posicionado, passa meio que por trás, já ganha uma separação suficiente. E aí é o que eu disse na live, né? Eu acho que cruzando o campo, até em jardas intermediárias ali, entre a linha de scrimmage e os inside linebackers, eu acho que vai ser a zona que o Pat Bryant vai se alimentar junto com o Devon Vale, tá? O Devon Vale fez isso legal também ano passado, conseguiu jardas pós-recepção e tudo mais. Eu acho que no momento ali, a comparação realmente que eu faço é que os dois terão funções parecidas, tá? Aí a característica de um ou de outro vai fazer, um é melhor que o outro, teve melhor desempenho e tal, mas talvez se o Pat Bryant estiver ganhando mais no meio do campo, cruzando, sentando ali no espaço, talvez a gente use o Devon Vale como um cara oposto ao Cortland Sutton. E aí o Sean Payton pode brincar à vontade com os novos brinquedos dele ali e ser muito criativo, né? Mas eu acho que o Pat Bryant vai, como o Felipão muito bem disse no chat da live, ele vai surpreender acho que bastante gente, tá? Hoje, no primeiro treinamento de aclimatação, que óbvio, tem zero contato, zero intensidade e tudo mais. Ele continua correndo rotas bem sharp, bem afiadas.
Eu também. Eu gostava dele, né? Eu concordo que foi um reach, né? Não tem como falar que não Sim, foi. Ele não era um tem cara para como sair discordar, bem mais para baixo, então a chance dele virar uma estrela é muito baixa, mas é um cara que vai ser útil. Assim, acho muito difícil dele dar errado, sabe? Inclusive, ele me lembra bastante. Bastante não, me lembra um pouco o Jacob Myers, sabe? Um perfil meio parecido assim na Uhum, minha uhum. cabeça, que é um Que cara é um cara que bem. pune defesas aí. Isso, é bem sólido É. mais do que sólido, é um bom jogador. Fechando aqui, agora uma rota diferente, né? Ele vai correr, a gente viu ele correndo uma slant, uma, uma cross, né? Uma rota cruzando, e agora Uhum. uma comeback, né? Que ele verticaliza e corta diagonal para fora. Ele está aqui, né? Nesse alinhado ali, circulei ele na imagem. Esse também é contra o Rutgers, é o mesmo jogo. Aí o que ele vai fazer? Né? Ele vai vender verticalidade e cortar diagonal para fora do campo. Aqui a gente vê na hora que ele corta, ele consegue uma separação ali, né? Ao Consegue, espaço, exato. ele vende bem essa verticalidade, né? Ele É uma manipula, ameaça vertical, né? Por isso que ele consegue vender também isso aí, né, Will? ele consegue manipular o jogador. E uma coisa que eu achei interessante aqui até voltar é que tem um linebacker ali no meio do caminho, então ele acaba ajustando a rota dele, ele volta um pouquinho mais do que o esperado para acho que facilitar ali o QB. É. Ele recebe o passe, a gente fica que o passe é alto, ele precisa pular, que atrapalha você a gerar a jarda depois da recepção, né? Nunca é legal o cara receber passe pulando, mas ele consegue se desvencilhar, quebrar ali o teco dos dois jogadores que estavam ali em cima dele. Ele sai desses dois e vai ser derrubado depois da linha de 10. É o que a gente fala, né? Ele não tem essa grande velocidade final, mas mesmo com isso ele consegue produzir depois da recepção. E aqui é mais uma jogada. Ah, não foi TD, mas foi uma jogada explosiva, né? E aí o breakout do Will é perfeito, né? O voltar um pouco mais pro Altmaier não ter que fazer o lançamento por cima desse linebacker e fazer um pouquinho mais pro lado, embora ele erre o passe aí, tá? Sai pulando aí, O como KD é o bem Will ruim. falou. O Altmaier não é aquela mil maravilhas, mas essa aí, para os mais saudosistas, é a rota que fez o Tim Patrick ser amado, tá, pessoal? O Tim Patrick era o rei de fazer comeback aí, tá? Então, fez uma comeback, recebe o passe aí, ó, ele tá recebendo a linha de 36, 37, cria pós-recepção e é parado na linha de 10 do ataque, tá? Então, cara, é mais uma arma ofensiva grande, mais um cara que wide receiver de posse, wide receiver de bola contestada, tem uma velocidade velada ali que o pessoal não dá muito crédito para ele. Mas, de novo, né? Foi Rich, como o Will falou, também concordo, era um cara que estava prospectado para sair muito mais tarde. Mas draft é isso, cada um tem seu board, cada um tem sua avaliação, cada um tem uma necessidade, uma procura, né? E certo ou errado, o tempo irá dizer, né? Daqui a alguns anos a gente pode falar, pô, cagada, erramos, pegamos o cara errado, ou pô, nossa, esse reach para virar steel é o cara produzir um ano aí, já tá a liga inteira, pô, o Champagne é bom, hein? Achou o cara. Então, no momento é reach, mas draft é fit também, né? O Bo Nix foi reach também aí para muita gente. O Harvey também, né? Harvey também. Então, e depois que escolhe também, aí tem só que abraçar o cara e torcer para dar certo. Exato, Então a exatamente. gente mostrou aí E ele três vai dar rotas certo. que ele vai correr em Denver, né? Slant, comeback e rotas cruzando, que a gente usa bastante. Uhum. O Harvey numa rota que a gente não vê, jogador nosso recebendo há vários anos. Então são situações aí que a gente vai ver em Denver nesse ano. Beleza? Valeu, André. Valeu, Will. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Lembrando que na sequência, esse vídeo é antecipado, né, para membros, e depois a gente vai sair aí para a defesa, né? Jalen Barron, um pouquinho ali do Savion Jones e uma pitadinha do K. Robinson, que é difícil de achar lance dele. Beleza? Valeu, até a É isso aí. próxima. Go Broncos!